Olá, telespectadores da TV Araçá. Estamos aqui com o programa Falando Sério com Rosana Nazari. E o convidado de hoje vai falar sobre um tema muito importante: o impacto da mídia no comportamento dos jovens e como vem mudando as situações e expressões juvenis a questão da mídia. Nós estamos aqui então com o Júlio César Fernandes, jornalista, e ele vai nos falar sobre essas questões. Bem, é um prazer estar aqui no seu programa, um prazer retornar a essa emissora. E a gente espera sempre que participa desse tipo de programa. Parabéns por estar levando com seriedade, estar conseguindo manter uma periodicidade. Eu sei que isso é bastante difícil, né? Mas o que a gente espera é poder, de alguma forma, contribuir com aquilo que a gente tem, que é uma certa experiência, para que quem está assistindo consiga assimilar alguma coisa e esse programa possa ser útil. É um prazer estar aqui com você. Tá, então, Júlio, gostaria que você comentasse sobre esse tema, o impacto da mídia nos jovens, como a mídia vem mudando as situações, o comportamento, né, a questão do mercado mesmo. Bem, a mídia tem um impacto profundo sobre toda a sociedade, a criança, o jovem, o adulto, o idoso. Agora, no jovem particularmente, houve um período em que o jovem teve uma certa revolta contra aquilo que a gente podia chamar de mídia tradicional. Então ele não queria ler jornal porque ele achava que jornal era coisa de velho. E ao mesmo tempo o rádio, aqueles programas, o cara lá, Ave Maria de manhã, não sei o que, também é chato. Então o que ele fazia? Ele ouvia, quando ouvia, era rádio FM. Com o avanço da informática, da mídia digital, hoje eu acho que boa parte das pessoas que utilizam a mídia digital, ela é composta por jovem. O jovem se encontrou na mídia digital. Hoje uma criança já nasce e você não precisa levar ela no lugar para fazer um curso de digitação. Com 3, 4, 5 anos ela está digitando algumas coisas no computador do irmão, do pai, da mãe, e isso vem muito naturalmente. Então acho que o jovem hoje, embora muitos deles não liguem muito para a questão de se informar mesmo na internet, fiquem mais direcionados para aquilo que eles gostam, jogos, atividades de interação, Facebook e tal, mas eu acho que de qualquer maneira é uma forma de informação bastante importante e que veio suprir uma lacuna, porque eu acho que se nós não tivéssemos avançado tanto quanto avançamos nessa questão da informática, o jovem estaria se informando muito menos ainda, porque ele não ia voltar a ler jornal, que é uma coisa que ele já estava meio execrando. Ele não ia ouvir rádio AM porque ele não gosta, ele ia estar só na música. E com a mídia digital, esses jovens estão se informando, esses jovens estão sabendo o que acontece, e eu acredito que dessa forma eles possam ser cidadãos mais participativos, mais conscientes da realidade. Hoje você comenta alguma coisa uma hora depois que aconteceu recentemente a morte do Muammar Gaddafi, todo mundo sabia, jovem, criança, velho, seja lá o que for. O resultado da eleição na União Oeste, um exemplo nosso aqui, dali a pouco todo mundo sabia, jovem, seja lá quem fosse. Então eu acredito que esse avanço digital, esse avanço da informática, ela veio cumprir um papel muito importante e na verdade, ela cumpre esse papel importante ao manter o jovem ligado, o jovem antenado ou plugado, para citar um termo aí que faz parte desse rol de palavras que a gente aprendeu a utilizar nos últimos 15 anos, né? Que antes não existia e agora existe com força total. É bem interessante a gente acompanhar, porque a mídia ela teve uma democratização com as TVs a cabo, que passa a não ter só a Max Mídia como pano de fundo, e também com a divulgação da internet, que foi uma descoberta feita em laboratório. A internet hoje ela tem um impacto muito importante na vida da juventude, como você falou mesmo, né, Júlio, desde criança. Gostaria de saber se essas redes sociais elas podem desencadear algum processo de construção da cidadania entre os jovens. Mas esse tema a gente vai ficar para o próximo módulo, Falando Sério com Rosana Nazari. Perfect Video Produções. Produção de vídeo com profissionalismo e responsabilidade.
Grupo Perfect de Comunicação. Retornando então com o programa Falando Sério com Rosana Nazário, o entrevistado de hoje é o Júlio César Fernandes, jornalista, e nós estamos comentando sobre o impacto da mídia no comportamento da juventude e principalmente como ela pode contribuir para formar o cidadão, para fazer com que esta juventude seja uma geração mais participativa, sendo que o espaço público hoje ele passa por um espaço virtual diferenciado. Bem, eu acho que existem coisas que, de certa forma, fogem até ao nosso querer. Não adianta você dizer, eu quero que as mídias sociais cumpram esse papel, eu não quero que as mídias sociais cumpram esse papel. Eles vão cumprir ou não cumprir naturalmente. E eu acredito que estão cumprindo. Acredito que o próprio caso aqui de Cascavel, onde nós temos um programa aí mantido pela Prefeitura de ampliação do sinal para a internet grátis, né? Isso tem um peso muito importante, que são 10, 12 bairros da cidade, onde qualquer pessoa que tem um computador consegue esse acesso à internet sem precisar pagar. O sinal não é lá tão bom, não sei o que, não dá para baixar, não sei o que. Eu acho que dá, mas se não der, só de estar grátis na casa do cidadão já é um bom começo, né? E a gente vê que nessas mídias sociais, no Facebook, no MSN, no Twitter, o Orkut está caindo um pouco de moda, me parece, né? Mas as pessoas conversam sobre tudo, não é só aquela coisa do estou me arrumando para ir numa festa daqui a pouco, uma balada, isso tem. Mas tem também, vocês viram o que aconteceu lá, o cara fez não sei o quê, aconteceu... É uma forma de informação e é a forma de informação que nós temos agora neste mundo em que a gente vive. A gente recentemente teve o falecimento aí do Steve Jobs e é surpreendente como crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo de repente sabia quem foi o Steve Jobs, qual foi a importância do trabalho que ele realizou, a importância, o legado que ele nos deixou, essa questão do touchscreen, de você tocar na tela e a resposta vir de imediato. Agora há pouco fui no banco, apertei na tela lá, quer dizer, aparece. Isso tudo foi criado por uma pessoa. E essa pessoa estava aqui com a gente até pouco tempo atrás, foi agora, mas a vida é assim, o mundo é assim. São esses gênios, essas pessoas que têm esses lampejos de genialidade que... alguns, eu acredito, Deus coloca aqui no nosso mundo, outros acredito que vem por acaso, seja lá qual for a forma, que aparecem aqui neste mundo e que deixam essa carga de informações. São almas, pessoas predestinadas a virem aqui e nos tirarem do obscurantismo da Idade da Pedra e nos colocar nessa época digital, essa época moderna, essa época imediata, onde as coisas acontecem num piscar de olhos ou num apertar de tela. Eu acho que isso é muito interessante e acredito, espero sim, que os jovens, e assim como as demais faixas etárias, mas nos prendendo à questão dos jovens, possam utilizar, estejam utilizando, utilizem cada vez mais essa maravilha tecnológica que ele tem, esse instrumento tecnológico que ele tem nas suas mãos, para se informar, para ser participativo, para cobrar das autoridades, para saber o que está fazendo de bom e o que está se fazendo de mal. Porque quando a gente fala em cobrar, o normal é você pensar na coisa negativa, né? Vamos falar, caiu o ministro lá que estava roubando. Tudo bem, caiu, estava roubando, caiu, ainda bem que caiu, né? Por outro lado, o governo, que não é o governo para quem eu votei, mas o governo está fazendo um monte de coisa importante também, coisas boas. Então a gente tem que entender, saber separar as coisas. Você participa do processo eleitoral até o momento em que há a eleição. Uma vez havendo a eleição e sendo empossado quem foi empossado, não adianta você ficar aí 4 anos, 5 anos, sei lá, eu falando mal, contribuindo para as coisas irem mal. Você tem que tentar opinar de uma forma positiva, construtiva e ajudar naquilo que for possível. E acho que os jovens e as pessoas que têm essa participação digital, elas estão atentas e devem estar atentas cada vez mais para não se deixarem ir na onda, sabe? Aquela onda, todo mundo está falando mal, a pessoa não presta. Não, às vezes a pessoa está sendo alvo até de uma perseguição, mas por outro lado, se tem alguma coisa errada, tem que denunciar, e se você vê alguma coisa de bem, não tenha vergonha de elogiar, elogie também. A vida não é feita só de crítica, a crítica é importante, mas o reconhecimento daquilo que existe de bom, eu acho que é tão importante quanto, ou de repente até mais. A importância assim, da internet, a gente observa em relação à questão da política, em países com democracias já avançadas,
porque os cidadãos participam dessas enquetes, participam dessas demandas e até influenciam nos votos dos parlamentares, nas assembleias e nas tomadas de decisões políticas. Então, eu acho que, com o tempo, o Brasil também vai transformar essa mídia, que, por enquanto, a gente percebe que é uma mídia muito, além de ser determinada no tempo e no espaço, mas vai começar a aproveitar melhor esse campo também para poder fazer essa demanda por políticas públicas melhores, inclusive a juventude, não é? Acredito que sim, espero que sim, e o governo me parece que também já sabe que sim. Recentemente havia uma discussão muito grande na classe política, na sociedade como um todo, em razão de um projeto que o Partido dos Trabalhadores tem de controle da mídia. Vamos regulamentar. Na verdade, o que eles queriam era controlar. E a presidente Dilma já voltou atrás, já se deixou convencer de que isso seria muito mal visto pela sociedade. Espero que ela não mude de ideia, mas hoje o que a gente tem é um posicionamento da presidente em que não haverá controle de mídia, coisa nenhuma. E a internet já foi bastante liberada no último pleito eleitoral e me parece que a proposta é que ela seja ainda mais liberada no próximo. Porque a internet é o meio de comunicação mais grátis, inclusive, para os candidatos. Quer dizer, ele tendo uma pessoa que entende daquilo, coloca ele em igualdade de condições, o pobre e o rico. Eu acho que isso é muito importante, espero que isso seja utilizado de uma forma competente e que as pessoas possam ter acesso a essa informação e possam fazer a escolha baseados nas propostas de cada um. O que a gente observa é que isso tem colaborado de alguma forma para mostrar os projetos, as questões dos próprios candidatos, para comparar, que nem você falou, ela redemocratiza essas questões. Bom, hoje nós estávamos aqui falando com o Júlio, agradecemos a presença do Júlio e a gente vai voltar aí com novos assuntos no programa Falando Sério com Rosana Nazário.